Bom, a ideia aqui nessa parte do nosso encontro é a gente falar sobre o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? O SNIC, ele faz parte da Lei do Plano Nacional de Cultura e, quando ele foi pensado, na verdade, já foi no começo do governo Lula, onde os números da cultura precisariam, de alguma forma, serem reunidos e sistematizados, e aí a Secretaria de Políticas Culturais, à época, estabeleceu uma série de pesquisas, né, porque até então não existia nenhuma série histórica sobre informações culturais, e também não existia nenhuma parceria com institutos como, por exemplo, o IBGE, ou mesmo com entidades como a Fundação Getúlio Vargas, enfim. Então, todo esse trabalho, ele começou na primeira gestão, né, do governo, com Gilberto Gil, e começaram essas parcerias. Então, o IBGE criou o caderno Munic, que é uma pesquisa feita com os gestores de cultura dos municípios. Nós tivemos 2 edições desse caderno. A princípio, foi uma construção a partir de um questionário simples, mas que serviu, né, e virou até uma referência para uma série de pesquisas, inclusive para o nosso Plano Nacional de Cultura, né? A Munic tem algumas deficiências em relação à qualidade da informação, até porque não existia um controle, né? Na ponta também nós tínhamos gestores que muitas vezes não estavam preparados, né, nem capacitados para aquela resposta, mas, enfim, a gente conseguiu traçar alguns perfis, né, das cidades e das regiões. Na segunda versão já houve uma melhora, e também pesquisas encomendadas à Fundação Getúlio Vargas, ao IPEA, ao IBOP, onde a gente teve o consumo, criamos o índice de gestão municipal de cultura, ranqueando as prefeituras e as secretarias. Conseguimos também criar o Salic Web, que reúne as informações dos PRONACs, né? Esse trabalho tomou bastante tempo aí da Secretaria de Fomento, né? E depois começamos a trabalhar as bases de cada uma das secretarias, né? A Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural fez uma pesquisa sobre os editais, né, todos os editais da Secretaria. A Secretaria de Cidadania Cultural fez o levantamento dos pontos de cultura, e as iniciativas da Fundação Biblioteca Nacional, com a Rede Nacional de Bibliotecas, o Sistema Nacional de Museus no IBRAM, mas isso estava separado, né? A ideia do SNIC é que a gente possa ter essas informações juntadas, né? Mas não só as informações dos sistemas de governo, mas que a gente possa pensar e colocar nessa plataforma a colaboração e as informações que a sociedade traz para dentro do nosso sistema. Com isso, mudou muito o perfil do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. A gente deu um formato já de criar esta plataforma, e que essa plataforma tivesse a oportunidade da participação da sociedade dentro da perspectiva de construção de políticas públicas, não é? Com isso, a gente usou os conceitos já do Cultura Digital BR. Então, a plataforma, nós entendemos Cultura Digital BR é uma plataforma muito importante para a gente
para essas consultas públicas, para as trocas de experiências e de informações. Fizemos, nessa gestão da Dilma, a consulta pública das metas do Plano Nacional de Cultura. Acho que vocês receberam a publicação. E agora a gente vem atender, dentro desse conjunto de soluções, o que é o registro aberto da cultura, né, que o Evaristo vai apresentar qual o caminho que a gente vem conduzindo. Com a chegada agora da Marta Suplicy, nós entramos num outro momento, num momento importante de mudança na parte, principalmente, de comunicação. Nós vamos trabalhar dentro do aspecto agora dos eventos importantes que a gente vai ter o ano que vem, depois com a Copa e já com continuidade para as Olimpíadas, e a ministra coloca esse desafio. Nós estamos construindo essa proposta de mudança, não só na parte do portal, do site do Ministério da Cultura, mas também dentro do nosso sistema do SNIC. Essa ainda não temos muito o que divulgar nesse aspecto, mas a gente colocou para essa gestão atual que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 2 anos. Nós temos parcerias importantes aqui. O HackLab vem trabalhando no monitoramento das metas do Plano Nacional de Cultura. Nós temos uma solução feita pelo HackLab. Nós também cedemos o código da nossa consulta pública para os municípios que quiserem realizar a sua consulta pública. E essas integrações que nós colocamos no Sistema Nacional de Cultura vão ter reflexo depois dentro do SNIC, e quem quiser aderir ao SNIC utilizando a solução vai poder utilizar, ou se não, vamos interligar. Nós convidamos a Secretaria de Cultura da Bahia, né, o Carlos Paiva, que eu queria agradecer, que vai apresentar exatamente o que eles estão fazendo em termos de sistemas de informação para a Bahia, já dentro do que nós construímos em termos de taxonomia, a topologia, que é um trabalho importante que foi realizado nesses últimos 10 anos, é isso? Uns 8 anos, né, que o Evaristo vem trabalhando, e a gente conseguiu fechar. É uma coisa viva, ela vai se alterando, mas agora essa taxonomia ela está sendo implementada dentro da conta satélite da cultura, em parceria com a Secretaria de Economia Criativa, o que vai permitir a gente saber qual é a participação do PIB, né, a participação da cultura dentro do PIB. O IBGE tem trabalhado com afinco, foram reuniões mensais, e no próximo ano a gente já começa a apresentar o resultado dessa conta satélite. Paralelo a isso, nós temos uma parceria importante com o Mercosul Cultural. O Mercosul Cultural é o fórum dos ministros da cultura do Mercosul. São 9 países, né? O Paraguai, por enquanto, está fora por conta dos problemas que aconteceram no Paraguai, mas que tem um sistema de informação do Mercosul, que é o SICSUR, que visa trocar as informações culturais do Mercosul. Então, esse é o panorama que eu queria dar para vocês, né, político, do que em que momento que a gente está, e dizer que a nossa diretoria tem trabalhado dentro dessa perspectiva, né, do SNIC, que seria esses dados, essas informações que estão nas nossas bases, mas que também vão ter informações dessa rede que a gente pretende construir na perspectiva da cultura digital. E, paralelo a isso, a gente tem outras experiências importantes que vêm sendo desenvolvidas, principalmente no tocante a arquivos digitais e a questão dos laboratórios de mídia digital, que o Murilo está cuidando disso. Nós temos um parceiro muito importante, que é a RNP,
que vem possibilitando a interligação e a comunicação do sistema MINC, e no próximo ano nós vamos lançar esse trabalho dessa parceria, não é? Os cines digitais nas universidades, a SAB e a Cinemateca, portanto, vão estar disponibilizando o conteúdo da Cinemateca Brasileira nesses cinemas. Nós vamos também ter os laboratórios de mídia digital nos equipamentos da Funarte, e eu acho que na fala do Murilo, não é? Amanhã, né? Vai estar falando o tempo todo sobre isso, só está dando um briefing. E aí vamos entrar agora, acho que já com o Evaristo. Nós fizemos aí um download da apresentação e do sistema, e se a gente tiver internet, ela já está no ar, a gente consegue mostrar como é que a gente está construindo essa primeira parte do SNIC, que vai servir e vai ter um rebatimento nessas cartografias, e a gente pretende aqui discutir de que maneira que a gente pode colaborar, não é, nessa via de mão dupla com vocês. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não sei se vale a pena nós seguirmos. Desculpe, eu vou fazer em pé. Pode ser? Eu não sei se vale a pena a gente ir direto para a ferramenta. Eu acho que não. Mas eu queria passar rapidamente pelos conceitos, porque isso para nós é mais importante, porque tudo mais que a gente for fazer tem que estar calcado em um conceito sólido e que tenha sentido no tempo. E que a gente não perca os trabalhos, né? E que tudo seja somativo, para a gente não ficar indo e voltando, principalmente quando nós estamos falando de informação. As camadas de visualização, elas são importantes, mas elas não existem sem a informação estruturada por trás. E a gente precisa dar a estrutura adequada para que qualquer camada que vier, que seja inovativa, ou mais conservadora, ou mais local, ou mais global, ela consiga fazer uso da informação que é consistente e que tem capacidade de entrega. Ok? Eu vou pedir ao colega para me ajudar passando rapidamente. Como o Américo falou, todos já conhecem, o SNIC está lá na lei, ele é uma ideia anterior à lei, mas ele foi solidificado na lei, e isso é muito importante porque nós não estamos falando de um voluntarismo de nenhuma secretaria, de nenhum colega nosso. Próximo, por favor, querido. Próximo, isso. O histórico, o projeto inicia em 2004, então é importante dizer que muitas pessoas trabalharam nisso, então o resultado disso não está na cabeça de uma só pessoa, isso foram anos de trabalho, os colegas que têm mais tempo de ministério lembram-se perfeitamente. Muitas pessoas já brincam comigo que o SNIC é orelha de freira, todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu, né? E a gente vai daqui a pouco mostrar a orelha da freira para a gente poder brincar um pouco e dar a cara a tapa para a gente poder brincar com essa informação. Mas esse objetivo não pode deixar de ser abandonado, que é coletar e disponibilizar dados, estatísticas e informações. E as palavras aqui não estão a esmo, tá? Coletar, disponibilizar o quê? Dados e estatísticas e informações. São três coisas diferentes, com maneiras diferentes de tratar e formas diferentes de estruturar o dado, porque senão a gente cai no fetichismo de dizer, tem 5 teatros em Brasília. Isso pode não ter nenhum sentido prático para seu ninguém, principalmente para os colegas que estão, para todo mundo que está aqui pensando em cartografia, certo? Dizer que tem 5 teatros em Brasília não faz nenhum sentido. Mas o número 5 também faz sentido para quem está estudando a política pública. Então, nós precisamos ter informações de vários níveis. Ou seja, o nível de análise tem que ter vários níveis. Não pode só falar em estatística, não pode só falar em nível de rua. Existem vários usuários dessa mesma informação com níveis de análise diferentes. Isso a gente vai falando, depois eu vou mostrar isso na prática. Isso não é feito só para gestores públicos, mas também para gestores privados, para a sociedade. Então, isso tem que ter uma entrega que faça sentido. Percebe? Não pode ser quadrado, nem pode ser sem sentido do ponto de vista prático para determinados grupos. E também não há um grupo que predomine sobre o outro em termos de uso da informação. Então, é preciso pensar muito bem nisso, porque a informação só faz sentido se for entregue para alguém, né? Assim como cultura só faz sentido se vivida por algum indivíduo, a informação só faz sentido se for vivida por algum indivíduo. Senão, não faz nenhum sentido fazer aquela informação. Ok?
Para quê? Para a formulação de gestão de políticas públicas, a gente já falou sobre isso, a gestão do PNC, que é fundamental, que é o centro da lei, né? E para ser uma base para desenvolvimento de aplicações para a economia da cultura, para a cidadania, enfim. E aí a gente pode falar exatamente das cartografias colaborativas, as ideias locais, menos locais, mais gerais, enfim. Vamos para frente, por favor. Esses são pressupostos, nos cobrem sempre se um pressuposto desse não for atendido, né? É livre participação do cidadão, então a ideia é de que nós não façamos, como regra, mediação de informação, tá? Então a sociedade é capaz de gerar sua informação e é capaz de entregar essa informação. Isso é fundamental. Formato tipo de redes sociais é o nosso objetivo, então é caminhar rumo a isso, né? Caminhar rumo a isso, porque isso gera participação e gera dados e gera informação. O gerenciamento de identidade única é fundamental para que a gente nem só fique usando milhares de identificadores para as nossas aplicações, como também a gente não precisar usar os identificadores de Facebook, Google+, se a gente pode desenvolver um ferramental que seja nosso, que seja da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Gerenciamento de reputação, o Murilo é muito melhor para falar sobre isso do que eu, é exatamente diminuir o risco de uma informação ruim, mas usando as aplicações de risco usando as aplicações de reputação que a internet já introjetou, né? E esse é um dos pontos centrais quando a gente faz a apresentação, porque as pessoas acham que do lado do governo que tem que ter o carimbo, do lado da sociedade que não tem que ter reputação nenhuma. Então a gente precisa achar um meio termo para conseguir lidar com esses universos. Américo, quer completar uma coisa? Não, porque esse é um ponto crucial, né? Quando a gente apresenta isso, todo mundo fala assim, não, mas espera aí, mas existe equipamento lá? Você tem certeza? Você fiscalizou? Tem o carimbo? E essa é uma briga interna nossa aqui, inclusive com os nossos colegas dos institutos, né? Não, mas se não tiver na minha base de dados, não existe. Então, isso a gente tem que mudar a cabeça, inclusive, de quem está aqui, enfim, no staff desses institutos. E quando a gente vai, então, para os estados e para os municípios, também passa a mesma coisa. É uma mudança de paradigma importante para nós, quer dizer, quando você está trabalhando numa ótica de rede social, enfim, de colaboração, gerência de reputação, né, já é uma coisa, já é um javanês, né? Então, a gente precisa pensar de que maneira a gente vai implementar isso, porque isso pode, inclusive, ser o fracasso do projeto, né, se as pessoas continuarem trabalhando dessa mesma maneira. E é importante dizer que boa parte das experiências que alguém já fez, que várias pessoas, várias instituições fizeram até hoje, morre no nível da informação quando chega no nível da rua. Não, morre na qualidade da informação quando chega no nível da rua, porque você plotar um teatro em cima de uma cidade como Brasília, sem plotar exatamente o espaço real, significa dizer que você, imaginativamente, você faz uma metonímia, você pega o todo pela parte. E aí você diz assim, bom, nesse espaço, nesse zoom, eu consigo dizer que tem esses pontos. Mas na hora que você vai ao nível do chão, que é o nível humano, aquilo não faz nenhum sentido, porque está com um erro de 50 quilômetros, percebe? Quem é que consegue resolver um erro de 50 quilômetros, 500 metros, 20 metros, 30 metros, se não o próprio cidadão que toma conta daquele equipamento, que toma conta daquele coletivo, que toma conta daquelas... Não há possibilidades reais. Não é só uma questão ideológica de gostar mais ou menos de colaboração e de participação direta. É porque, do ponto de vista pragmático, não há como fazer georreferenciamento nível de rua sem a participação direta do cidadão, que é o que o Google percebeu rapidamente no Places dele. Os dados têm que ser abertos, né? É assim, premissa básica. Claro que nós não vamos disponibilizar dados muito específicos de segurança de museu. Tem tantas câmeras ou a saída de emergência. Assim, existem muito poucas informações que não devem ser por razões de segurança, mas a grande maioria não há nenhum problema de externalizar essa informação. Aliás, o Irá me mandou um e-mail esses dias, eu também concordei plenamente com ele que não há nenhum sentido de criar filtros de informação para aquilo. Informações georreferenciadas. Isso é muito importante porque muitas pessoas, não aqui talvez eu pulei a API que é o mais importante para vocês, né?
que é a aplicação de serviços em bases e APIs abertas, ou seja, o dado vai estar lá, vai ter API para vocês usarem o dado e vocês vão recriar o dado da forma que vocês acharem que é adequado. Então, não nos cabe fazer todas as aplicações possíveis e imagináveis para a utilização no território. Nos cabe fazer a plataforma correta, com a API correta, com um formato correto para que seja usado. Okay? Claro que a gente não vai esperar, não vai deixar de fazer algumas coisas básicas. Por exemplo, a consulta, vocês vão ver, ela está feita. Ela tem um georreferenciamento básico. A gente não vai deixar de oferecer esse serviço. Mas isso não impede, isso não anula, como nada na vida, anula a possibilidade de cada um criar uma outra visualização, um outro jeito de ver aquele mesmo dado. Ok? Muito bem. Informações georreferenciadas. Nós só vamos ter informações que têm lugar no espaço. Ok? Eu convido a todos a ler um professor da Universidade de Friburgo sobre direito à cultura, que eu acabei de ter aula com ele agora, e eu nunca consegui estruturar da forma correta como ele estruturou. Mas, por causa do SNCC, eu tive que falar isso para o pessoal do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial não existe, porque tudo é material. Não existe uma expressão cultural que não passe pelo indivíduo e pelo território. Não existe essa possibilidade, porque o que foi esquecido, já não é mais patrimônio. Já não existe mais no campo da imaginação. Mas isso deixa para lá. O que eu queria dizer é o seguinte: nós só vamos fazer coisas que têm lugar no espaço. Ok? Porque, assim, a música. Vamos dar a música. Mas isso não... Entende? A cartografia da música. Não, você não está fazendo a cartografia da música. Você está fazendo a cartografia das pessoas, dos objetos, dos coletivos que fazem música. Percebe? A gente não pode fetichizar o dado ou antropoformizar um dado. Ele é o que ele é. Ele não pode ser outra coisa que ele não é. Isso é muito importante porque isso dissolve um pouco dos conceitos, às vezes, de cartografia da diversidade, no sentido da diversidade em si, mas das pessoas que compõem essa diversidade, dos objetos que compõem essa diversidade. Isso é muito importante para separar conceitualmente esses átomos, porque senão a molécula fica indivisível depois. A molécula junta, e aí você não sabe mais se a água é formada de hidrogênio ou de oxigênio. É preciso separar esses átomos, senão fica muito confuso depois refazer o caminho. Vios diferenciados, já falamos sobre isso, são públicos diferentes, então tem que ter vios diferentes, e isso é o papel de vocês, nesse trabalho de conexão com a realidade. Quer dizer, a view para um território específico faz sentido simbolicamente de um jeito. A view para o pessoal do teatro pode ter outro sentido. A view para o pessoal para o nosso público que é mais quadrado é outra view, entende? Com outro padrão de informação, por exemplo. Tá? Escalabilidade é fundamental, porque nós estamos falando, e o Murilo vai falar muito melhor que eu sobre isso, nós estamos falando aí, se formos trabalhar com todos esses dados, mais a parte de produção e registro, e a parte de obras e conteúdos digitais, nós estamos falando aí na casa dos teras, e aí vai. Então, nós não podemos construir um modelo que não caiba dentro dessa escalabilidade, que fique modestinho, que seja um pilotinho, não cabe. O Brasil não é mais o país de 30 anos atrás. As pessoas estão olhando para a gente precisa ter um padrão de inserção mundial e de tecnologia que não cabe mais essa modéstia completa. Manutenção flexível das tabelas por causa do elemento que o Américo falou, porque vai mudar, a árvore de tipos vai mudando no tempo, mas ela tem que ter alguma solidez, ou seja, ela não pode mudar toda hora. Então, nós pretendemos mudar em 6 meses. Então, vão aparecer demandas, a gente vai botar no backlog, e num determinado momento a gente vai dizer, ó, saiu uma nova árvore de tipos, foi incluído tal elemento, foi incluído tal classe, porque senão fica uma loucura, chega uma nova ideia todo dia, e todo dia vai ter uma árvore de tipo nova, aí o usuário vai ficar louco, ele não vai saber qual é o padrão, e quem estiver usando a informação como vocês, com a API, vão ficar mais doido ainda, porque daqui a pouco vai aparecer na tabela lá uma coisa que não estava na versão anterior. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado. Por favor, querido. Eu falei demais já. Não sei. Abrangência, isso aí. O SNCC não é o Sistema Nacional, é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores, não é o sistema do Brasil, entende? Então, assim, existe capoeira na Ucrânia. E esse capoeirista na Ucrânia, esse mestre de capoeira na Ucrânia, nos interessa. Então, a informação não é da cultura brasileira no Brasil, e nem da cultura no Brasil, é da cultura no Brasil e da cultura brasileira no mundo. Ok? É diferente de a gente pensar somente a cultura como se fosse um elemento solto no espaço.
ele tem um lugar no espaço. Mas qual é a parte desse todo que nos interessa? A cultura no Brasil e a cultura brasileira no mundo. Essa parte que nos interessa. Ok? Todos os equipamentos, todos os trabalhadores da cultura, e aí vai, né? Equipamentos, gestores culturais, investimentos públicos e privados em cultura, isso é fundamental. Fundamental. Quem é quem recebe o quê, quem se beneficia de um determinado edital, quem não se beneficia, quem recebeu, quem não recebeu. Fundamental, sem julgamento de valores, sem julgamento de se é bom, se é ruim. É preciso, a informação está lá. CPF tal, participou do projeto tal, que foi proponente tal e que é tal coisa. Hoje nós temos nas nossas bases de dados 140 mil projetos e 72 mil proponentes. Mas proponente não é nada. Proponente não é uma classificação jurídica. Aliás, é uma classificação jurídica. Não é uma classificação cultural. Ninguém se diz, o que você faz? Eu sou proponente. Né? Isso não existe. Isso é uma abstração jurídica para as relações entre o poder público e o privado. Mas, do ponto de vista cultural, nós não conhecemos esse elemento que é o proponente e não conhecemos os elementos que estão dentro do projeto. E não conhecemos os elementos que não estão no projeto. E não conhecemos as correlações entre esses elementos fora dos projetos e dentro dos projetos. Isso nós precisamos resolver, porque senão nós vamos, de novo, transformar o todo pela parte, a parte pelo todo. Nós vamos dizer que a cultura brasileira é a produção cultural que recebe recursos públicos. Não é verdade. A cultura brasileira é muito mais que isso. Nós todos que trabalhamos no dia a dia sabemos perfeitamente que a cultura brasileira é muito mais. Eu, por exemplo, fui palhaço e nunca recebi dinheiro público para ser palhaço. E eu acho que essa informação precisa estar lá, de algum jeito. Se eu receber, ótimo, que eu receba, que apareça, ok? E aí é que está a questão do view, porque a view ela tem que fazer sentido. Fazer sentido para quem? A pergunta é essa, fazer sentido para quem? Porque se não fizer sentido para quem você quer que faça sentido, ou para quem precisa daquela informação, não faça, porque não é desperdício de energia e dinheiro, ok? Por isso que a gente está fazendo, sabe, lá embaixo, estrutura de dado, conexões, para depois fazer view. Ir direto ao pote, sem passar pela estrutura do dado, é um equívoco monumental. E eu vou mostrar aqui vários casos de equívocos monumentais do ponto de vista da arquitetura do dado. Agentes culturais, aí controle social, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Vamos embora, vamos para frente, que aí se não conversa de padre, vocês vão ficar o dia inteiro aqui. Esses são alguns números, assim, para dar uma dimensão do que a gente está trabalhando, né? São números soltos, assim, mas que podem fazer sentido na hora que você começar a juntar. Então, aqueles 70 mil produtores culturais que eu disse, que passaram como proponentes do Ministério, na verdade, são produtores culturais, né? De várias ordens. O cara é uma fundação, mas do ponto de vista classificatório, ele é fundação, mas também é produtor cultural porque ele produz alguma coisa. Ok? Porque não existe essa classificação na CNAE, tá? Não existe essa classificação de produtores culturais. E depois eu vou mostrar para vocês as deficiências classificatórias entre CNAE, CBO e atividades culturais, que são coisas bem mais complexas. Por exemplo, eu vou dar um rápido para ficar mais concreto para vocês. Mestre de cultura popular é o quê? É mestre de cultura popular, não precisa, entendeu? Porque não é uma ocupação, certo? O cara não é, qual é o seu trabalho? Eu sou mestre de cultura popular, não é. Ele é agricultor, ele é pescador, ele é carteiro, ele é garçom e assume, simbolicamente, na sua comunidade, a figura do mestre de cultura popular. Se a gente só classificar ele pelo mundo do CBO, ele não vai aparecer. O mundo do CBO, não sei se todos conhecem, CBO é Código Brasileiro de Ocupações, que é normalizado no mundo inteiro para poder ter a mesma estatística, que são códigos, tá? Muito bem. Então, qual é o desafio? O desafio é o que do mundo da cultura já está codificado e o que do que já está codificado não está contemplando o mundo da cultura. Porque senão a gente vai inventar a roda. Se a gente não pega o CBO inteiro e diz o que falta para a cultura ser vista pelo lado da pessoa física, a gente não consegue chegar na pessoa física. Mas também não consegue conectar com as estatísticas gerais de trabalho. Percebe? Quando alguém diz assim, 26, 32, olha, é super chato isso que eu estou falando, e a gente tem que chegar nesse nível de chatice, porque no nível conceitual está tudo resolvido, tá? Só não está resolvido no show da fábrica. 26, 45, 42. Mestre de... como é? Mestre de culto religioso, uma coisa assim, tá? Muito bem. Mas aí está faltando o babalorixá, aí tem a árvore de sinônimos. Então está contemplado.
Agora, o mestre de, sei lá, de São Gonçalo não está lá. O que fazer nessa hora? Aí sim é criar uma tipologia que só faça sentido para a gente, olhando isso de uma forma muito específica. E aí foi o que a gente tentou fazer. Mas é muito difícil. Se não for feito, também não adianta. Senão é um belo mapa, é uma bela plotagem de um dado em Excel e ponto. E isso não tem nenhuma aplicação do ponto de vista do tempo. Ok? Mas isso aqui são números, eu não vou falar sobre isso. Vamos para frente, companheiro, por favor. Olha, gente, a gente está com o streaming agora ao vivo em cores. Ao vivo, mãe. Então, entrem no blog, peguem aí o endereço e repitam. Dá uma espalhada aí, galera, por favor. Já entrou a internet. Eu acho que só no cabo lá, meu. Só no streaming? Oh, man. Liga para mãe, liga para mãe. Liga para mãe. Fala para mãe. Descolaborativo. Então, os desafios são esses. Eu não vou falar sobre desafios, porque já estamos a caminho dos desafios e é isso. Vamos para frente. Essa apresentação está lá, tá? Esse aqui é o modelo de dados básico para vocês entenderem, para a gente não fazer o que o Américo falou, não trazer o SNCC para uma estrutura de estudos somente ou de pesquisa somente, tá? Então, assim, você tem que ter um banco de dados corporativo no Ministério que dê conta dessas informações todas que eu estou falando, que podem vir de acervos digitais, registro de obras, o Vale Cultura, que acabou de ser aprovado e vai para presidente. Isso aqui é dado muito, muito, muito importante. O Vale Cultura vale mais pela informação que vai gerar, do ponto de vista econômico, do que pelo lado do subsídio, na minha modesta opinião. Vai valer mais o Vale Cultura pela informação sobre a cadeia de consumo cultural do Brasil do que necessariamente o consumo em si. Mas isso é uma opinião pessoal. Porque aí você vai, de fato, como isso acontece no chão da rua. Como as pessoas se comportam do ponto de vista do seu consumo. Sem usar pesquisas indiretas, de entrevista, blá, blá, blá. Tá? Mas é o olhar de quem quer olhar o número, né? Aqui os projetos com recursos federais estão aqui no SALIC. A gente vai tentar ver se consegue os dados estaduais e do governo e do Distrito Federal e municipais para ter a mesma informação. Então, quando a gente buscar via BI ou via consulta a mesma informação, eu possa rastrear essa mesma informação vindo dos sistemas MIC, do SICONV, do CIAF, do SALIC, de uma informação não estruturada como o registro aberto da cultura, que é o que o Américo está falando, e este banco de dados aqui, ele ficará disponível para uso, quer seja via API, quer seja via web service, quer seja por download. Aí, essa é a intenção. Só para complementar, a gente está abrindo aí uma caixa de Pandora que está fechadinha, que é em relação ao PRONAC. Então, a gente está com os dados desde 95. A gente vai poder aí, pessoal da transparência, né, colocar e ver, por exemplo, desde que determinado artista, quanto que ele recebeu, quais foram os projetos e tal, como também a gente quer chegar até ao nível em que a gente saiba quantos técnicos, sei lá, iluminadores estão participando. Isso é importante porque esses não aparecem nem aqui hoje para nós. A gente não consegue ter esses dados que faz parte dessa cadeia. O que a gente queria também com isso aproximar a iniciativa, as iniciativas privadas, né? Como, por exemplo, o Sistema S, que é o que tem a maior rede de equipamentos, né, de teatros, de centro cultural, e essas informações também elas venham a ser disponibilizadas para que a gente possa, de fato, saber qual é essa cadeia, né, produtiva, quem são esses técnicos, enfim. Isso é importante porque em nenhuma pesquisa aparece, até porque, eu acho que o Evaristo vai falar disso um pouco, na pesquisa esses números eles não são muito divulgados, gerais, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, o que ele é? Ele não é um centro cultural, ele pertence à área de marketing do Banco do Brasil. Então, quando você vai fazer essa pesquisa, você não tem essa informação lá. E a gente quer mudar, quer dizer, que essa informação ela esteja disponibilizada num formato onde a gente possa contabilizar, quer dizer, fazer o account desses
desses equipamentos, enfim, dessas salas, né? Eu acho que o Mateus já é o teu exemplo, mas... Mas é ótimo esse exemplo, porque ele vai nos povoar. Porque ele é um bom exemplo, não só pelo lado que o Américo colocou, mas também da complexidade de um dado cultural. E aí, é tão importante quanto ter um dado cultural, é subdividi-lo na dimensão que você precisa. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. Tão importante quanto ter um dado cultural, é subdividi-lo na dimensão que você precisa. Dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, existe o quê? Lá dentro. Só o Centro Cultural? Essa massa amorfa? Não, lá dentro tem cinema, galeria de arte, teatro, livraria, café cultural, blá, blá, blá. Todos esses elementos estão dentro desse espaço, que é um objeto cultural por si só, contudo, dentro dele existem vários outros átomos, que também são objetos per si importantes de serem contabilizados. Porque na hora que você somar os cinemas da cidade, do ponto de vista estatístico, se você não somar o cinema que está dentro do centro cultural, você estará subdimensionando o número. Percebem? Se você contabiliza centro cultural como centro cultural apenas, e não a multiplicidade de objetos que tem dentro dele, você simplesmente perde essa multiplicidade. Se eu contabilizo o CNPJ-X só pelo que ele é do ponto de vista jurídico, você perde toda a sua dimensão cultural. É o caso do banco. O banco é o banco, é uma atividade econômica de banco. Nenhum demérito, é um banco, ok? Mas lá dentro tem um centro cultural, vários centros culturais. E dentro desses centros culturais, vários cinemas, vários teatros. E também o banco como patrocinador, que vai aparecer pelo lado dos projetos. Percebe? Então, o banco não é só banco no sentido financeiro, mas ele é também um agente de promoção cultural do lado do financiamento, ele é um agente de promoção cultural do lado do acesso a bens culturais, e ele também produz bens culturais quando ele edita seus catálogos, das suas exposições. Então, cada coisa dessa merece um tratamento específico. Você não vai fazer uma pergunta de centro cultural de forma ampla, se você quer fazer uma pergunta de teatro. Quantos spots no palco tem? Essas perguntas são as perguntas técnicas que o pessoal do Funarte faz para teatro. Qual é o tamanho da coxia? Quantos bambolinas tem? Qual é o tamanho do linóleo? Qual é a profundidade de palco? Qual o tipo de palco? Você não vai fazer essa pergunta para o gerente do centro cultural, que tem outras preocupações. Porque quem sabe responder sobre isso é o cara que toma conta daquele teatro. Então, se você não individualiza o informante e o seu objeto, você perde a capacidade de verossimilhança do objeto versus a informação. Percebem? Porque o informante ele não é suficientemente capaz de responder sobre aquele objeto. Você tem que chegar no nível máximo que você precisa e no sujeito que realmente tem condições de falar sobre aquilo. Porque senão, o que aconteceu com a Monique? Nenhuma crítica. Você faz uma pergunta sobre o território inteiro para a institucionalidade do território. Percebem? Você confunde a institucionalidade prefeitura com o próprio território. Isso não é verdade. É impossível alguém em Fortaleza ser capaz de responder por Fortaleza sobre todos os objetos culturais, estou falando objetos qualquer coisa, todos os objetos culturais que existem na cidade. Isso é impossível. É óbvio que vai haver distorções e é óbvio que vai haver risco moral de mentir e botar um dado supervalorizado. Ok? Então, nós precisamos chegar o mais próximo possível desse informante. O mais próximo desse informante para que a gente consiga, na reputação desse informante, chegar o mais próximo possível da realidade. Nunca a realidade será alcançada, mas ela é perseguível. Não é objetivo ninguém chegar à realidade, porque pode, segundo Nietzsche, nós ficaríamos loucos se víssemos a realidade. Vamos lá, eu preciso de filtros, né, para não enlouquecer. 15 minutos, vamos embora. Aqui, vamos para frente, meu companheiro, vamos para frente, eu vou ter que descer agora. Essa é a árvore de tipos, não esqueça, isso é bobagem, tem lá já um arquivo texto, com tudo já... Nós reduzimos as pretensões, no tempo as pessoas foram chegando em níveis muito sofisticados de subdivisão, biblioteca disso, biblioteca daquele, não. 3 níveis, e é isso. Agora, depois a gente pode sofisticar esse dado, mas, por enquanto, 3 níveis normalizados para tudo. Então, equipamentos culturais, bibliotecas, todas no plural, equipamentos culturais, ou seja, você não consegue individualizar o dado só com essa classificação, porque ele é um agregador. Bibliotecas,
agregador, ninguém individualiza nada com plural, e no individualizador aí tem biblioteca pública e biblioteca privada. Ah, mas é pobre, mas é o que dá para fazer agora do ponto de vista tautológico. É isso porque não é aquilo porque não é isso. E é isso, porque senão tem dupla contagem. Se você coloca 3 elementos que alguém pode se classificar 2 vezes nesses 3 elementos, você pode ter dupla contagem. Quando você agregar em biblioteca, você vai ter dupla contagem. Perfeito? Então é preciso estabelecer uma lógica que seja clara para o usuário e que não gere distorções estatísticas para depois das contabilidades, para o plano nacional, para isso, para aquilo, não sejam impactadas. Ok? Vamos entrar no sistema, que parece o homem da cobra, que é a cobra, não mostra a cobra. Vamos lá, peraí. Você já tem internet aí, velho? Já chegou. Já coisou aí, né? Bom. Você quer que eu coloque ele na versão na mesa? Seria ótimo. Ok. Peraí, eu vou ficando aqui, o pessoal vai, já me conhece, o pessoal já me conhece. Eu vou botando aqui. Beleza. Bom, pessoal, essa é a cara, assim, protótipo, tá? Pelo amor de Deus, é protótipo. Está online. Nós estamos usando mesmo a internet, tá? Seu protótipo. A gente depois pode ficar aqui fora brincando juntos e a gente vai explorando as potencialidades. A gente vai tentar agora ver no lado prático o que nós fizemos. Pela entrada do dado e pela saída do dado para o usuário final. Não é o caso de vocês, que vocês vão usar a API, tá? Mas pelo lado do usuário comum, okay? Que esse sujeito normal, que tem vidas normais, e não somos nós que passamos o dia pensando nisso. Ok? Já acusou aí? Acho que já está, a internet já está, olha lá, está funcionando lá embaixo. Pois é, eu também acho. Ou não? Não está, né? Eu estou usando do Américo. Não, esquece. Não, bota ADM museu ali de baixo. Conecta no de baixo, por favor. Isso aí. Vê se ele conecta. Coisou? Não pôde. Calma. Vamos no Américo mesmo, que a gente já conhece. Espera aí, companheiro. Deixa eu coisar aí o negócio. Espera aí. Ok, tá conectado. Então, pessoal, é o seguinte. A ideia é a seguinte, é que para o usuário final, dentro desse conceito que vocês um dia vão... E, de outra forma, essas camadas estarem operando em diversos níveis, em outras redes sociais e tudo mais. Acho que, inclusive, a gente vai falar sobre isso, o Léo vai falar um pouco sobre o que a gente esteve refletindo. Então, aqui, continuando. Vicente, já vai, porque eu... Eu não lembro se eu prestei atenção, mas na visualização dos dados, né? Vamos supor que eu estou olhando esses dados aí desse equipamento, daquela pessoa, e vi que tem uma informação errada ou faltante que eu possa complementar, né? Até por erro de digitação, talvez, da pessoa e tal, ou que eu saiba mais coisas sobre aquilo e quero adicionar no sentido de ser uma rede colaborativa nesse sentido também. Não vi se tem ali. Não tem, mas é seu desejo, tá? Então, ali não tem ainda uma possibilidade de você tem que fazer o que o Murilo falou, que é usar identificadores abertos, por exemplo, outros identificadores que não o do sistema, e você fazer complementações abaixo. Então, tipo assim, eu falei lá, o número está errado, eu ponho o número certo para você validar, você que é o... Mas o problema é que você teria que parametrizar cada dado para fazer isso. Eu coloco lá, o número 50 do endereço. Eu sei que é o número 55. Aí eu coloco lá e vai... Sim, aí vai... Sim, a ideia... Perfeito. A ideia é que isso seja um campo aberto, não seja um campo marcando. Eu estou comentando o número. Ficaria muito complexo fazer isso do ponto de vista de programação. Mas ele possa colocar embaixo aquele informante daquele objeto receber uma notificação de que ele recebeu um comentário, e aí ele que tem autoridade sobre aquela informação vai lá e mude a informação. Porque senão vira um wiki, e aí nós perdemos o informante. Não, a gente tem que estabelecer um canal de comunicação direto com esse informante, senão a gente se perde. Certo? Senão vira um wiki, aí realmente aí a coisa degringola para o outro lado. Boa tarde. Eu Vinci, da Casa de Cultura Tainá, Rede Mocambos. Eu acho que assim, uma das questões que foi colocada sempre no Cultura Viva, nos pontos de cultura, que é uma base grande assim, das pessoas que estão aqui, e não é assim só uma questão ligada aos pontos de cultura, mas isso foi bem colocado lá, é que tem toda uma realidade no Brasil que não consegue passar por conta de sistemas assim, e isso ainda é verdadeiro, assim, não é
não é que mudou isso, assim. A gente está lidando com um universo na rede de 200 comunidades, principalmente comunidades quilombolas e comunidades rurais, né? Que estão todos com uma conexão GESAC, e isso é a realidade de hoje, e assim, não vai mudar nos próximos anos porque é uma limitação tecnológica que não tem alternativas, né? Não é que tem satélite é limitado, então aquela conexão vai ficar limitada ainda há alguns tempos, assim. E a gente está seguindo, construindo soluções em um paradigma que não atende esse universo grande, assim, que tem uma prioridade, inclusive, no Brasil, né? Até constitucional, pelo menos no papel. E aí, assim, vem esses sistemas que eu acho que são um esforço interessante, tipo o SICOMB. Só que o sistema vem e ele, em vez de ajudar, cria mais uma barreira, assim. Porque o SICOMB é mais uma ferramenta que cria uma barreira para as comunidades acessar recurso público. Porque a gente é uma entidade que trabalha com tecnologia faz muito tempo, e a gente que está com problema, assim, e a gente está com conexão boa. Imagina uma comunidade que está lá na ponta e tem que atender todas essas demandas, e se não atender não tem jeito, porque isso é que é. Uma vez que formaliza um sistema, isso vira um único sistema, não tem mais jeito de atender de outra forma, assim. Então, assim, esse outro sistema pode acabar criando mais uma dificuldade em vez de criar uma ferramenta inteligente para funcionar onde funciona, assim, sem virar o padrão. Mais uma vez, tem um padrão e tudo o resto que está fora. Eu ia falar um palavrão assim. Aí, assim, a gente vai apresentar uma proposta também de paradigma de uso, de desenvolvimento de ferramentas, assim, mas acho que não pode limitar a visão do CPF e do CNPJ. Eu acho que tem que ir na direção de trabalhar em rede, assim, de trabalhar a nível federado, assim, de não criar coisas fixas demais, no sentido que onde dá para funcionar, ajudar o sistema, que o sistema seja bem-vindo. Onde não tem como aplicar isso, que tenha um outro caminho, tipo o SICOMB. SICOMB é legal, assim. Ainda não está sendo recebido nem pelo governo, a gente acaba fazendo assessoria para o governo usar o negócio, assim. A gente fala para as secretarias que a gente tem parceiras, não, o negócio funciona assim, assado, assim. Isso é meio ridículo, né? E não tem outro jeito, assim, não tem outro caminho. Para você falar com alguém que entenda da ferramenta, você tem que falar com 0800, que é 24 horas, bacana, mas que não faz nada, assim. Só pega o recado e depois você tem que atender que alguém te retorna. Então, se você tem que solucionar um problema entre a entidade e o concedente, a CEPIR, por exemplo, você tem que abrir o chamado, esperar que o CERPRO volte a retornar, e depois você tem que falar para entrar em contato com a CEPIR, tentar ligar lá e o problema não é da gente, é de vocês. Aí eles têm que entrar no 0800, atender que o 0800 passa para o segundo nível ligue de volta para a CEPIR, e a CEPIR depois solucionar o problema. Nisso tudo passou uma semana, e a gente não tem, entidade e tal, não tem um jurídico, não tem um setor tal, não tem, a gente vai acabar deslocando todos os recursos que são muito limitados que a gente tem, cuidando de burocracia, assim. E a gente não quer virar empreiteira, a gente sempre foi colocado isso nos pontos de cultura, que tem que ter outro jeito, não pode ser desse jeito, e a gente, eu quero que isso seja na base, assim, colocado aqui já desde agora, desde o começo do seminário, que tem que apontar para caminhos diferenciados, assim, abrindo para todo mundo poder realmente acessar as políticas, os recursos. É isso, assim. Gente, só vou pedir, tem mais quantas pessoas para falar? Na verdade, é o seguinte, realmente o nosso coffee break já está assim, aguardando por nós há algum tempo. Eu queria propor, tem a Inaí aqui, tem os colegas, eu acho que a conversa está muito boa realmente. Está tão boa que a gente pode continuar ali no coffee break, né? Ou seja, nós não somos... Coffee break para vocês é almoço, para mim não é isso. Nós não somos tantos assim, eu acho que vai ser uma conversa muito boa ali. Vocês concordam ou vocês estão precisando realmente agora falar alguma coisa? Eu só queria tranquilizar o colega que fez a falou agora.
é que o SIC não se pretende ser nada parecido nem de longe com o Sicom, nem fazer operacional, nem fazer... Isso aqui não é... Isso aqui não é para isso. Isso aqui é autodeclaração, isso aqui é informação pura. Isso pode ser usado pelos órgãos que fazem a operação, que fazem convênio, mas isso não se pretende para isso. Exatamente porque a gente não quer... Assim, a gente foge do diabo como o diabo foge da cruz, para não ser operacional. Tá? Não vão fazer operacional, não vão fazer convênio, não vão fazer nada. Então eu vou pedir assim para os colegas que têm alguma coisa para falar, que guardem. Na sequência a gente vai continuar, o assunto é esse mesmo. Então, vamos... Aí vai falar muito, eu imagino. Ó, não grade, suspende a grade e abre o debate. Isso, é isso aí. Fotografias colaborativas, a senha é Brasília. Brasília. Ok? Com S. Bom, gente, dando prosseguimento, né? Eu queria aqui dar os informes culturais. Vocês estão aqui no museu, queria agradecer ao GDF de ter cedido aqui o Museu Nacional, esse espaço, para a gente poder fazer o evento. E aqui, exatamente aqui em cima, está acontecendo uma exposição de um artista muito importante, venezuelano, chamado Riveron. E comparativamente ele seria o arcebispo do Rosário da Venezuela. Eu tive sábado aqui nessa exposição e quando você tiver a oportunidade, dê uma olhada que vale a pena. Bom,